chuva de março ainda escorria pelas janelas da biblioteca quando Eduardo Mendes percebeu que algo estava errado. O relógio suíço de seu avô, aquele que carregava gravado no verso "Para quem constrói o futuro", havia sumido da estante de mogno. Não era apenas um objeto caro. Era a última ponte com um passado que ele se esforçava para enterrar sob camadas de sucesso e frieza calculada. O som do alarme cortou o silêncio matinal da mansão como um lamento. Eduardo caminhou pela casa vazia, seus passos ecoando no mármore polido, enquanto a sensação familiar de desconfiança crescia no peito. Aos 52 anos, havia aprendido que confiar era um luxo que homens como ele não podiam se dar. Seus olhos, cinzentos como a manhã chuvosa, fixaram-se na figura pequena e silenciosa que arrumava as flores na mesa do hall. Clara Almeida, 28 anos, cabelos castanhos sempre presos numa coque simples, uniforme impecável apesar da manhã corrida. Ela trabalhava ali há apenas 3 semanas, mas já havia se tornado quase invisível, uma sombra eficiente que movia a casa com precisão silenciosa. Clara, sua voz cortou o ar como uma lâmina fria. Preciso falar com você. Ela se virou, e Eduardo notou algo que sempre o incomodava: a serenidade nos olhos dela. Não havia pressa, não havia medo, apenas uma calma que contrastava com a rigidez dele. No escritório revestido de livros que ele nunca mais abria, Eduardo apontou para a poltrona de couro em frente à sua mesa. Clara sentou-se com as mãos entrelaçadas no colo, o olhar direto mas respeitoso. O relógio do meu avô desapareceu da biblioteca. Ele observou cada microexpressão do rosto dela, procurando sinais de culpa. Você foi a última pessoa a limpar aquele ambiente. O silêncio que se seguiu era denso como o ar antes da tempestade. Clara piscou devagar, uma única vez, antes de responder. Senhor Eduardo, eu limpei a biblioteca ontem às 2 da tarde. O relógio estava no lugar de sempre. Está sugerindo que alguém mais teve acesso? Não estou sugerindo nada, apenas dizendo o que vi. Eduardo se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim, onde as roseiras de sua mãe ainda floresciam, mesmo depois de 10 anos de ausência. A chuva havia parado, mas as nuvens permaneciam pesadas, ameaçando novo temporal. Clara, eu construí um império de 300 milhões baseado numa regra simples: confiar, mas verificar. E quando a verificação falha, ele se virou para ela. As consequências são inevitáveis. O senhor está me acusando de roubo? A pergunta veio baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma dor que Eduardo não esperava. Ele havia imaginado negação, talvez lágrimas de desespero ou até mesmo confissão, mas não aquela ferida silenciosa que agora brilhava nos olhos castanhos dela. Estou dizendo que preciso de respostas. Clara se levantou devagar, alisando o uniforme com mãos que tremiam imperceptivelmente. Entendo. Sua voz era um fio de voz, mas firme. Posso revistar meus pertences, se desejar. Tenho apenas uma mala e alguns livros. Eduardo sentiu um desconforto estranho no peito. Havia esperado resistência, drama, as reações típicas da culpa descoberta. Mas Clara parecia mais triste do que assustada, como se a acusação ferisse algo mais profundo que sua reputação. Isso será necessário, sim. Ela assentiu e saiu do escritório sem mais uma palavra. Eduardo ficou ali, parado entre a mesa e a janela, com a sensação incômoda de ter cruzado uma linha invisível. A busca pelos pertences de Clara revelou apenas o que ele já sabia. Uma vida simples condensada em poucos objetos. Roupas modestas, mas bem cuidadas, 3 livros, 2 de poesia e 1 de receitas mineiras. Uma foto desbotada de 2 meninas sorrindo e um envelope com algumas notas de dinheiro contadas com precisão matemática. Dona Matilde, a governanta que servia a família há 25 anos, supervisionou tudo com um olhar austero e satisfeito. Sempre desconfiei dessa menina, seu Eduardo. Quieta demais. Gente que não fala muito sempre esconde alguma coisa. Eduardo examinou o envelope com o dinheiro. Quantia exata,
Nenhuma nota a mais do que o salário dela deveria ser. Algo naquilo o incomodou, mas ele não soube dizer o quê. Não encontramos nada, disse por fim. Pode ter escondido em outro lugar, ou até mesmo vendido já. A explicação de Dona Matilde fazia sentido do ponto de vista lógico. Mas Eduardo olhou novamente para a foto das duas meninas, Clara e outra jovem, visivelmente mais nova, ambas abraçadas em frente a uma casa simples de tijolo à vista. Quem é essa outra garota? A irmã dela. Ouvi dizer que está doente. Doente como? Não sei. Clara nunca falou sobre isso. Eduardo guardou a foto no bolso sem saber por quê. Naquela noite, deitado na cama king size que sempre lhe pareceu grande demais, ficou pensando no tremor quase imperceptível das mãos de Clara, na forma como ela havia dito "entendo", não com resignação, mas com uma mágoa profunda que ecoava como uma porta se fechando. O relógio apareceu 3 dias depois. Eduardo estava revisando contratos no escritório quando ouviu Dona Matilde gritando na sala. Correu para lá e a encontrou parada diante de um móvel antigo, com o relógio suíço na mão. Estava aqui dentro, ela disse, apontando para uma gaveta entreaberta. Dentro da gaveta do aparador. Eduardo pegou o relógio, sentindo o peso familiar do metal frio contra a palma. Não havia arranhões, não havia sinais de manuseio inadequado. Parecia ter sido apenas guardado. Como foi parar aí? Não faço ideia. Eu não mexo nessas gavetas. Alguém mais teve acesso a esta sala? Dona Matilde hesitou por uma fração de segundo, um instante tão breve que Eduardo quase não notou. Bom, sua neta esteve aqui na semana passada. Brincou um pouco pela casa enquanto seu filho e a nora conversavam com o senhor na varanda. Eduardo fechou os olhos. Sofia, 5 anos, encantada com tudo que brilhava ou fazia ruído. Quantas vezes ele não a havia encontrado brincando de escritório com seus objetos? Por que não me disse isso antes? Não pensei que fosse importante. Criança só brinca, não é? Mas Eduardo já não estava escutando. Estava lembrando de Clara, parada no escritório 3 dias antes, com aquele olhar ferido quando ele a acusou. Lembrou-se do tremor nas mãos dela, da forma como havia oferecido. Revistar seus próprios pertences sem hesitar. Onde está Clara? Foi embora, seu Eduardo. Pediu demissão ontem e saiu sem nem esperar o pagamento da semana. A informação o atingiu como um soco no estômago. Eduardo subiu correndo as escadas até o quarto que Clara ocupava no andar de cima, um cômodo pequeno, mas aconchegante, com vista para o jardim. O quarto estava impecável. Cama feita com precisão militar, não havia nem mesmo um fio de cabelo. No travesseiro. Mas sobre a mesinha de cabeceira, esquecido ou deixado propositalmente, estava um caderno simples de capa azul. Eduardo o pegou com cuidado, como se fosse feito de vidro. Quando abriu, encontrou uma caligrafia miúda e caprichada, páginas e páginas de anotações que pareciam observações sobre ele. Segunda-feira, 15 de março. Ele chegou mais cansado hoje. Fica olhando a xícara vazia por minutos depois de terminar o café. Ninguém? Nota, mas eu noto. Deve estar pensando em algo triste. Quarta-feira, 17 de março. Passou a manhã toda na biblioteca, mas não leu nenhum livro. Apenas segurou o relógio do avô e olhou pela janela. Quando pensa que ninguém está vendo, seu rosto fica diferente. Mais jovem, mais perdido. Sexta-feira, 19 de março. Dona Matilde disse que ele não gosta de flores na mesa da sala. Mas hoje, quando troquei as rosas, ele parou para cheirar uma delas. Só por um segundo. Depois seguiu como se nada tivesse acontecido. Eduardo sentou-se na beirada da cama, o caderno tremendo em suas mãos. Página após página, Clara havia documentado pequenos momentos, gestos que ele pensava que ninguém percebia. Não eram anotações de funcionária. Eram observações de alguém que se importava. Domingo, 21 de março. Vi ele na varanda conversando sozinho. Parecia estar falando com alguém que não está mais aqui. Talvez com o avô? Ou a mãe? Deve ser muito solitário ser assim tão forte o tempo todo. Havia uma anotação na última página usada, datada do dia anterior à acusação. Ele precisa de alguém que se importe de verdade. Não sei se sou eu,
Mas enquanto estiver aqui, vou cuidar dele como cuidaria de Ana. Às vezes as pessoas só precisam que alguém perceba quando estão tristes. Eduardo fechou o caderno e o apertou contra o peito. A culpa que sentia era física, dolorosa, como se tivesse engolido vidro moído. Clara não era apenas uma funcionária. Era alguém que havia enxergado através de suas defesas, que havia escolhido cuidar dele sem ele perceber. E ele havia retribuído com suspeita e acusação. Encontrar Clara não foi difícil. Uma cidade como Pedra Verde, no interior de Minas, não oferecia muitos lugares para se esconder. Eduardo a encontrou no vilarejo do outro lado da serra, numa casa simples de madeira, onde funcionava um centro comunitário improvisado. Ela estava ajudando um grupo de crianças com lição de casa, sentada numa cadeira de plástico azul, os cabelos soltos pela primeira vez desde que ele a conhecera. Quando o viu parado, na porta, seu rosto não mostrou surpresa. Apenas aquela mesma serenidade que sempre o intrigara. Senhor Eduardo. Clara, preciso falar com você. Ela disse alguma coisa para as crianças, que começaram a guardar os cadernos com barulho e risos. Eduardo esperou que saíssem, deixando-os sozinhos na salinha que cheirava a giz e café passado na hora. Encontrei o relógio. Que bom. Estava numa gaveta. Minha neta deve ter guardado lá brincando. Clara assentiu, mas não disse nada. Eduardo percebeu que ela não ia facilitar para ele. Eu cometi um erro grave. Cometeu. Vim pedir desculpas. Aceito suas desculpas. Ela começou a se levantar, mas Eduardo deu um passo à frente. Espere, não terminei. O que mais há para falar? Eduardo tirou o caderno do bolso. Clara o olhou por um momento e depois desviou os olhos. Esqueci na mesa. Não, você deixou para que eu encontrasse. Por que eu faria isso? Porque queria que eu entendesse quem você realmente é e quem eu realmente sou. Clara sentou-se novamente, as mãos no colo. Eduardo puxou outra cadeira e sentou-se à frente dela, próximo demais para manter a formalidade da relação patrão-empregada. Li tudo, cada página. Não tinha esse direito. Tinha, porque você escreveu sobre mim e porque... Eduardo hesitou, procurando palavras para algo que nunca havia dito em voz alta. Porque faz muito tempo que ninguém se importa o suficiente para me notar de verdade. Os olhos de Clara brilharam, mas ela não chorou. Isso não muda o que aconteceu. Você me acusou de roubo na frente de todo mundo. Dona Matilde contou para os outros funcionários. Agora toda a cidade sabe. Eu posso consertar isso. Como? Eduardo não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro e sua influência pareciam inadequados para resolver um problema. Não sei, mas quero tentar. Clara se levantou e foi até a janela que dava para um pequeno quintal, onde algumas mulheres estendiam roupas no varal. Eduardo observou seu perfil recortado contra a luz da tarde. A forma como ela mordia o lábio quando pensava. Por que você veio até aqui, senhor Eduardo? Verdadeiramente? Porque descobri que você tem uma irmã doente. Ela se virou para ele, surpresa pela primeira vez. Quem lhe disse isso? Dona Matilde. E por que... Eduardo respirou fundo. Porque o dinheiro que você guardava tão cuidadosamente não era para você, era para ela. Ana tem leucemia, está fazendo tratamento em Belo Horizonte. Preciso de 15 mil reais para a próxima etapa. Eu posso dar esse dinheiro. Não. A resposta veio rápida e firme. Por que não? Porque aí eu seria exatamente o que você pensou que eu era. Alguém atrás do seu dinheiro. Eduardo sentiu como se ela tivesse lhe dado um tapa. A lógica dela era impecável e dolorosa. Então, como posso ajudar? Você pode me dar meu emprego de volta. É só isso? Com uma condição. Eduardo esperou. Você passa um dia inteiro aqui, conosco, sem dar ordens, sem resolver problemas, apenas escutando. O dia mais estranho da vida de Eduardo Mendes começou às 6 da manhã, numa cozinha de fogão a lenha, com o cheiro de café sendo passado no coador de pano e pão de açúcar assando no forno. Dona Benedita, uma senhora de 60 anos que coordenava o centro comunitário, o recebeu como se ele fosse um neto visitando. Senta aí, moço. Primeiro a gente come, depois a gente trabalha.
Eduardo, que normalmente tomava apenas café e torrada integral, encontrou-se mastigando broa de milho ainda quente, pingando de manteiga caseira. Clara estava ao lado dele, servindo café para um grupo de homens que haviam chegado com enxadas e facões. Hoje é dia de mutirão, ela explicou. Vamos limpar o terreno para plantar a horta da escola. Eduardo, que havia construído arranha-céus e comandado milhares de funcionários, passou a manhã arrancando mato com as próprias mãos. O sol de março batia forte e, em pouco tempo, sua camisa estava encharcada de suor. Mas havia algo reconfortante naquele trabalho simples, direto, onde o resultado era visível a cada pé de terra limpa. Foi durante o almoço, servido em pratos de alumínio embaixo de uma lona azul, que aconteceu. Dona Zélia, uma senhora de cabelos brancos e olhos azuis desbotados, ficou olhando para ele com intensidade crescente enquanto ele comia arroz com pequi e frango caipira. Você me lembra alguém? Ela disse por fim. Eduardo levantou os olhos do prato. É mesmo? Você não é o menino que minha irmã acolheu depois do acidente do trator? Lá pelos anos 80? O garfo escorregou da mão de Eduardo, batendo no prato com um ruído metálico. Ao redor da mesa, as conversas foram diminuindo até cessarem completamente. Como disse, Maria do Carmo, minha irmã. Ela morreu há uns 10 anos, coitada. Mas lembro bem do menino que ela abrigou. Você era magrinho, tinha uns 16 anos. Chorrava escondido atrás da igreja. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Pedra Verde. Ele havia conhecido esse nome, mas havia forçado a memória a esquecer. Depois da morte dos pais no acidente, depois de meses em hospitais e tribunais, ele havia sido enviado para cá, para a casa de uma mulher que ele mal conhecia. Maria do Carmo, repetiu em voz baixa. Ela sempre falava de você. Dizia que você ia ser importante, que tinha inteligência de sobra, mas precisava aprender a ter coração. Clara havia parado de comer e o observava com atenção. Eduardo sentiu todos os olhares sobre ele, mas não conseguia se mover. Você é o Eduardo dela, não é? Dona Zélia sorriu. Nossa, como você cresceu. Ela ficaria orgulhosa. Ela foi muito boa comigo, Eduardo conseguiu dizer. Foi mesmo, tratou você como filho. E você sumiu de uma hora para outra, Eduardo lembrou. Aos 18 anos, assim que conseguira uma bolsa de estudos para a faculdade em São Paulo, havia partido sem olhar para trás. Nunca mais voltara, nunca mais mandara notícias. Eu tive que ir embora, para estudar. Claro, menino, ela entendia, mas ficou esperando uma visita, uma carta, um telefonema, até o fim. A culpa que Eduardo sentiu foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a culpa prática de um erro de negócios ou uma decisão equivocada. Era a culpa de ter abandonado alguém que o amara sem pedir nada em troca. Como ela morreu? Câncer. Foi rápido, pelo menos. Nos últimos dias ficava falando de você, perguntando se você estava bem, se tinha constituído família. Eduardo olhou ao redor da mesa, para aqueles rostos simples e honestos, e sentiu como se estivesse vendo fantasmas. Quantas pessoas daquele vilarejo haviam conhecido Maria do Carmo? Quantas haviam presenciado sua chegada? Um adolescente perdido e revoltado. Senhor Eduardo? Clara tocou seu braço levemente. Está tudo bem? Ele olhou para ela e, de repente, tudo fez sentido. Os gestos silenciosos de cuidado, a forma como ela notava quando ele estava triste, a serenidade com que havia aceito a acusação injusta. Clara era a filha espiritual de Maria do Carmo. Havia aprendido com ela a arte de cuidar sem cobrar, de amar sem condicionar. Você conhecia Maria do Carmo, disse para ela. Era minha madrinha. Clara sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecera. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela me criou depois que meus pais morreram, eu e Ana. Por que não me disse? Porque ela me ensinou que o cuidado verdadeiro é silencioso. Você não cuida de alguém para ser reconhecida ou recompensada. Você cuida porque é isso que se faz quando se ama.
Eduardo sentiu os olhos arderem. Ao redor da mesa, as pessoas haviam voltado a conversar, deixando-os numa espécie de bolha de intimidade. Ela falava de mim? Todos os dias, dizia que tinha criado um filho do coração que um dia voltaria para casa. E você sabia quem eu era quando começou a trabalhar para mim? Clara hesitou. Soube no primeiro dia. Você tem os mesmos olhos de quando era menino. Mas ela também me ensinou que as pessoas precisam encontrar seu próprio caminho de volta. Eduardo limpou os olhos com a manga da camisa, não se importando mais com aparências. Eu me tornei um homem muito frio, Clara. Eu sei. Mas por baixo você ainda é o menino que chorava atrás da igreja. Só esqueceu como acessar essa parte de si mesmo. A tarde passou como um sonho estranho. Eduardo encontrou-se ajudando a pintar a escola, ouvindo histórias de pessoas que haviam conhecido Maria do Carmo, descobrindo pedaços de uma vida que ele havia enterrado. Soube que ela nunca se casara, que dedicara a vida a cuidar de crianças órfãs e abandonadas. Que Clara e Ana haviam sido apenas duas das muitas que ela acolhera. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo e Clara caminharam pela estrada de terra que levava de volta à cidade. Os sapatos sociais dele estavam empoeirados, a camisa suja de tinta, as mãos calejadas do trabalho do dia. Por que você não me contou sobre Ana quando a acusei? Porque não queria que você pensasse que eu estava tentando despertar pena. E por que escreveu aquelas coisas no caderno? Clara parou de caminhar e se virou para ele. Porque você estava sofrendo. E eu reconheci o tipo de sofrimento. É o mesmo que eu senti quando perdi minha madrinha. A solidão de quem tem tudo, mas não tem ninguém que realmente se importe. Você se importa? Me importo. Por quê? Porque ela me ensinou que cuidar dos outros é como cuidar da própria alma. E por quê? Clara hesitou. Depois continuou com coragem. Porque você me lembra o menino que ela descreveu. E eu acredito que esse menino ainda existe. Eduardo parou de caminhar. Eles estavam numa curva da estrada, onde se podia ver tanto o vilarejo quanto a cidade grande ao longe, como duas partes de si mesmo. Eu quero que você volte a trabalhar para mim, mas não como funcionária. Como? Como parceira. Quero montar um projeto social, aqui na região. Continuar o trabalho de Maria do Carmo, e quero que você coordene tudo. Senhor Eduardo. Eduardo. Apenas Eduardo. Clara sorriu de novo. Aquele sorriso pequeno que transformava todo o rosto dela. É uma proposta interessante, mas tenho uma condição. Qual? Você precisa aprender a receber cuidado, não apenas oferecer recursos. Tem que deixar as pessoas se aproximarem de verdade. Eduardo pensou no caderno, nas observações silenciosas dela, na forma como havia se sentido visto e compreendido pela primeira vez em décadas. Posso tentar. Então aceito. Os primeiros meses foram difíceis. Eduardo descobriu que descer do pedestal da riqueza e autoridade era mais complicado do que imaginara. Precisou aprender a escutar sem já ter soluções prontas, a aceitar que nem tudo se resolvia com dinheiro, a tolerar a lentidão natural dos processos humanos. A elite de Pedra Verde reagiu mal. Antigos amigos começaram a comentar que ele estava se misturando demais, que estava perdendo o foco nos negócios. Houve jantares dos quais ele não foi convidado, convites que deixaram de chegar. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente tensa com investidores que questionavam seus novos hobbies sociais, Eduardo chegou ao centro comunitário já irritado. Clara estava tentando explicar para um grupo de voluntários como organizar a distribuição de cestas básicas, mas as pessoas pareciam mais interessadas em conversar do que prestar atenção. Vocês não estão entendendo? Eduardo explodiu, fazendo todo mundo se calar. Tem um sistema, uma ordem. Não é assim que se faz as coisas. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Clara dispensou os voluntários com um gesto e ficou sozinha com ele. O que foi isso? Isso foi eficiência. Algo que essas pessoas claramente não conhecem. Isso foi você voltando ao padrão antigo quando fica nervoso. Eduardo se jogou numa cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Talvez eu não seja mesmo capaz de mudar.
Talvez eu seja apenas um homem frio que está tentando comprar uma consciência tranquila. Você acredita nisso? Hoje eu acredito. Clara se sentou ao lado dele. Sabe o que minha madrinha fazia quando eu tinha ataques de raiva? O quê? Me deixava explodir completamente. Depois, quando eu terminava, ela dizia: agora que você tirou isso de dentro, podemos conversar sobre o que realmente está te incomodando. Eduardo riu sem humor. E o que realmente está me incomodando? Você está com medo. De quê? De descobrir que as pessoas podem gostar de você pelo que você é, não pelo que você tem. E isso é assustador, porque significa que você pode ser rejeitado por razões que não consegue controlar. Eduardo olhou para ela, surpreso pela precisão da observação. Como você sabe disso? Porque é o mesmo medo que eu tinha. Medo de não ser boa o suficiente, importante o suficiente, valiosa o suficiente. Minha madrinha me ensinou que esse medo é normal, mas não pode ser quem comanda nossas decisões. E como você superou? Ainda estou superando, todo dia. Mas ajuda a ter pessoas que te aceitam nos dias ruins também. Eduardo pensou nos investidores, nos antigos amigos, em todas as pessoas que o respeitavam, apenas enquanto ele mantivesse certo padrão de comportamento. Você me aceita? Nos dias ruins? Aceito. Mas não aceito quando você machuca outras pessoas porque está tendo um dia ruim. Justo. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há décadas. Pediu desculpas publicamente. Voltou ao centro comunitário, onde encontrou os voluntários terminando de organizar as cestas básicas do jeito deles. Menos eficiente, talvez, mas com mais conversa e risadas. Pessoal, posso falar com vocês? Todos pararam para olhar. Quero pedir desculpas pelo meu comportamento hoje. Não foi justo com vocês, que estão aqui por generosidade. Dona Benedita, a coordenadora, sorriu. Acontece, moço. Todo mundo tem dias difíceis. Não é desculpa. Vocês merecem respeito. Já está perdoado. Mas agora pega uma cesta e ajuda a carregar para o carro. Conversa não enche barriga de ninguém. Eduardo riu. O primeiro riso genuíno em semanas. E pegou uma cesta. O ponto de virada veio de forma inesperada, através de uma menina de 7 anos chamada Luísa. Eduardo estava no centro comunitário numa tarde de quinta-feira, ajudando Clara a revisar as contas do mês, quando ouviu uma discussão no pátio. Pela janela, viu um grupo de crianças brigando por causa de um brinquedo. Vocês não sabem brincar direito, gritou Luísa, usando exatamente o mesmo tom que Eduardo havia usado com os voluntários semanas antes. Tem que fazer do jeito certo, não do jeito de vocês. As outras crianças ficaram quietas, magoadas. Luísa pegou o brinquedo e saiu pisando duro, deixando todos para trás. Eduardo se viu refletido naquela cena como num espelho cruel. A menina havia absorvido seu comportamento e o estava reproduzindo, criando o mesmo tipo de ambiente tóxico que ele criava quando se sentia frustrado. Meu Deus, murmurou. Clara seguiu seu olhar e entendeu imediatamente. As crianças aprendem mais do que imaginamos. Eduardo saiu correndo atrás de Luísa, encontrando-a sentada sozinha debaixo de uma árvore, abraçada ao brinquedo. Posso sentar aqui com você? Ela deu de ombros, mas fez espaço no chão. Eduardo se sentou, mesmo sabendo que a calça social não era adequada para a terra batida. Por que você falou daquele jeito com seus amigos? Porque eles são burros, não sabem fazer nada direito. E quem te ensinou que as pessoas que não fazem as coisas do seu jeito são burras? Luísa pensou por um momento. Você? Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Foi isso que você aprendeu comigo? Você sempre fala assim quando as pessoas não fazem as coisas como você quer. E como isso te faz sentir quando eu falo assim? Triste. Mas eu pensei que era assim que pessoas importantes falam. Eduardo olhou para aquela menina de 7 anos, cabelos cacheados presos com elástico colorido, vestido simples mas limpo, e viu todas as crianças que ele havia influenciado sem perceber. Viu também o menino que ele havia sido, aprendendo com adultos que talvez também tivessem esquecido como ser gentis. Luísa, eu preciso te pedir desculpas.
e preciso te ensinar uma coisa diferente. O quê? Que pessoas importantes não são importantes porque mandam nos outros ou porque sabem. Tudo. Pessoas importantes são importantes porque cuidam dos outros e fazem as pessoas se sentirem bem. Mesmo quando elas fazem coisas erradas. Especialmente quando elas fazem coisas erradas. É fácil ser legal com quem já sabe tudo. O difícil é ser paciente com quem ainda está aprendendo. Luísa ficou pensando, balançando as pernas. Então eu fui uma pessoa não importante hoje? Você foi uma pessoa que cometeu um erro. Mas pessoas importantes consertam seus erros. Como? Pedindo desculpas de verdade e tentando fazer diferente na próxima vez. Eduardo a acompanhou de volta ao grupo de crianças, onde ela pediu desculpas com a sinceridade brutal que só as crianças conseguem ter. Depois, ele mesmo se desculpou também, explicando que havia ensinado o comportamento errado sem perceber. Naquela noite, Eduardo ligou para cada um dos investidores que haviam questionado seus projetos sociais, não para se defender ou justificar, mas para explicar uma mudança de perspectiva que ele mesmo ainda estava processando. Marcos, disse ao telefone para um dos sócios mais antigos, preciso te contar uma coisa. Acho que passei anos confundindo liderança com autoritarismo. Como assim? Pensei que ser respeitado significava ser temido, que eficiência justificava a dureza. Mas estou descobrindo que existe uma forma diferente de conduzir as coisas. Eduardo, você está bem? Parece diferente. Estou diferente. E talvez seja a primeira vez em anos que estou realmente bem. A transformação de Eduardo não passou despercebida pela equipe da mansão. Dona Matilde, que por 25 anos havia se acostumado com a autoridade inquestionável dele, começou a se sentir desconfortável com as mudanças. Não entendo por que o senhor está dando tanta liberdade para essa menina, resmungou numa manhã, referindo-se a Clara. Ela mal voltou e já está mudando tudo na casa. Eduardo, que antes teria ignorado o comentário ou dado razão automaticamente à governanta veterana, parou para realmente escutar. O que especificamente está te incomodando, Matilde? Ela trouxe flores diferentes para a sala, mudou a disposição dos móveis na biblioteca e agora quer fazer uma festa junina aqui na mansão. Uma festa, como se isso fosse casa de interior. Mas esta é uma casa no interior. O senhor entende o que eu quero dizer. Tem padrões a manter. Eduardo olhou ao redor da sala, onde estavam conversando. Pela primeira vez em anos, ele realmente a viu. Móveis pesados e escuros, cortinas fechadas mesmo durante o dia, uma atmosfera de museu mais do que de lar. Matilde, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro, senhor Eduardo. Você gosta de trabalhar aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Você acorda de manhã animada para vir trabalhar? Sente prazer em cuidar desta casa? Dona Matilde hesitou, como se nunca tivesse pensado nisso. É meu trabalho. Isso não é uma resposta. Trabalho pode ser fonte de satisfação ou apenas obrigação. Bom, é uma casa séria, respeitável. Tenho orgulho de trabalhar para uma família importante. Eduardo percebeu que ela falava da casa como falava dele, como símbolos de status, não como lugares ou pessoas reais. E se esta casa fosse mais alegre, ainda seria respeitável? Não sei. Nunca pensei nisso. Então, vamos experimentar. A festa junina acontece. Se você quiser participar, será bem-vinda. Se preferir tirar o dia de folga, também está bem. Dona Matilde saiu da conversa visivelmente desconfortável. Eduardo entendeu que, para ela, mudanças representavam ameaça à ordem que havia construído durante décadas. A festa junina foi um divisor de águas. Clara havia transformado o jardim da mansão numa verdadeira arraial. Bandeirinhas coloridas penduradas entre as árvores, fogueira acesa no centro do gramado, mesas com toalhas xadrez carregadas de pamonha, canjica, quentão e bolo de fubá. O som do sanfoneiro ecoava pela propriedade, misturando-se às risadas das crianças do centro comunitário que corriam entre os canteiros de flores. Eduardo, vestindo uma camisa xadrez que Clara havia insistido para ele comprar, observava tudo de longe quando seu João,
o jardineiro que trabalhava para ele há 15 anos, se aproximou. Nunca vi esta casa tão viva, disse o homem, segurando um copo de quentão. É mesmo? Minha esposa sempre dizia que casa sem festa é que nem corpo sem alma. Só existe, mas não vive. Eduardo olhou para João com atenção renovada. Em 15 anos, ele sabia apenas que o homem era casado e cuidava bem do jardim. Nunca havia perguntado sobre a esposa, sobre a família, sobre os sonhos dele. Sua esposa não veio hoje? Ela morreu há 3 anos, seu Eduardo. Câncer. Eduardo sentiu como se tivesse levado um tapa. 3 anos. João havia trabalhado para ele durante o luto, durante o funeral, durante todo o processo de perda, e ele nem sequer havia notado. João, eu não sabia. Por que não me disse? O jardineiro sorriu com tristeza. O senhor nunca perguntou. E eu não queria incomodar com problemas pessoais. Problemas pessoais? Eduardo repetiu, incrédulo. João, você trabalha comigo há 15 anos. Isso não é problema pessoal. É vida. Para o senhor sempre foi só trabalho. E tudo bem, não estou reclamando. Mas é diferente ter alguém que se importa com mais do que apenas o serviço bem feito. Eduardo olhou para Clara, que estava ensinando uma roda de ciranda para as crianças. Em poucos meses, ela havia conseguido algo que ele não havia feito em 15 anos: transformar funcionários em pessoas. João, me perdoe por não ter perguntado, por não ter me importado. Não precisa pedir perdão, seu Eduardo, mas é bom ver o senhor mudando. Como posso compensar esses anos? João apontou para a festa ao redor deles. Continua assim. Deixa a casa respirar. Deixa as pessoas serem pessoas. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram embora e as bandeirinhas balançavam silenciosamente no vento, Eduardo encontrou Clara na cozinha, lavando as últimas louças. Precisa de ajuda? Pode secar estes pratos. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, no ritmo confortável de uma parceria que havia se desenvolvido naturalmente. Clara? João me contou que a esposa dele morreu há 3 anos. E eu nem sabia que ele era casado. Clara parou de lavar e olhou para ele. E como isso te faz sentir? Como um estranho na minha própria si.